Filmar aí, cara. É legal, é legal. Aqui, ó. Muito bom. Então, eu acho que ela é 37, né? Se não me esvalho, mas frequentemente equivoco sim. Então, Acho que é 36. eu acho que é 37. Palpite. A última Ivan. foi 37 mil, eu acho que é 37. Acho que é 37. Porque acho que eu comecei em 35 e a terceira. A terceira aula que eu estou, então eu suspeito que seja 37. Se for então é 36,5, mas enfim, eu acho que é 37 mesmo. Então o que a gente ficou faltando, né, analisar mais uma vez, o que a gente está trabalhando é o campo quântico, né, pretensamente causal, a ideia é essa, né, demonstrar que você pode fazer uma teoria relativista com ele, é um campo quântico causal na representação do grupo de Lorentz, mas a gente não precisa reescrever, a gente sabe que, enfim, expressa a covariância relativística da equação de Dirac. A gente, hoje, se der certo, sobrevivermos, a equação de Dirac volta a aparecer. Mas agora, de fato, não como equação, como função de onda, etc., etc., que aqui para a gente apenas inspirou a representação na qual a gente foi buscar um campo quântico, né? Mas ela volta como sendo um fato cinemático. Vai ser bem bacana se a gente conseguir chegar até lá. Desse campo quântico definido na representação que expressa sua covariância relativística. Então, mas aí já definido sobre o campo, já definido agindo sobre operadores, não sobre uma função de onda. Não sobre um estado de espaço livre, mas sobre operadores sobre o espaço livre. Né? Então, se a gente, se der, a gente chega lá. Então, não voltando tudo do começo, mas basicamente o que a gente fez foi buscar a gente partir aqui da equação de Dirac, que eu já tirei C sobre H cortado, tomando igual a 1, etc, etc. Coisa que a gente fez, admitindo que esse campo aqui se transformava em alguma representação do grupo de Lorentz, coisa assim. Admitindo isso daqui, a gente buscou qual seria justamente a representação do grupo de Lorentz que deixaria essa equação aqui, essa forma, essa física aqui, idêntica para um outro observador, né? Enfim, que se conectasse com aquele que estabeleceu essa equação via também uma transformação do grupo de Lorentz. E a gente achou essa representação, uma representação inclusive irredutível, ou melhor, perdão, redutível, né? Os geradores estão aqui, se a gente pensar no setor próprio autócrono, né? No setor próprio autócrono, esse cara daqui pertence ao lambda mais para cima, determinante 1, lambda 00 maior ou igual a 1. Escrevendo esse cara dessa maneira. Então, esses caras tinham que ter essa forma daqui para que essa equação aqui fosse, enfim, fosse covariante. Então, a gente achou isso daqui. Isso aqui, se a gente decompusesse para as rotações e para os boosts, basicamente o que acontecia é que as rotações se escreviam dessa maneira aqui, 0, 0, 5, 2. Essa representação tinha que ser 4x4, isso também é um fato que nasceu da álgebra de Clifford, mas a álgebra de Clifford, por sua vez, nasceu da exigência de covariância relativística, então vem tudo. Né? Aqui são as rotações dos boosts, essa cara aqui. 2. Se a gente adotasse um certo conjunto de matrizes, que a gente chamou de representação de Weyl da álgebra de Clifford, se a gente adotasse um certo número de matrizes 4x4, então cada coisa que eu escrevo aqui é um bloquinho 2x2, essa matriz de Pauli, que são 2x2 mesmo, que a gente chamou de representação de Weyl. Se a gente fizesse isso aqui, ok? A gente chegava nessa expressão aí para os geradores do grupo de Lorentz, o próprio autócrono, e para a paridade,
gente chegava também numa expressão para paridade, porque isso aqui era um fato geral, para qualquer transformação do grupo de Lorentz. Então, se em particular essa transformação fosse a paridade, não está no próprio protocolo, mas está no grupo de Lorentz, certo? Então, isso aqui seria a paridade nessa representação, a mesma representação que está definida aqui, que deixa pela equação covariante. A paridade ela comutava com gama zero e anticomutava com todos os gamas is, então ela poderia ser tomada como proporcional, que vale também. E é daqui que saem essas afirmações que eu estou falando. Aqui a paridade está acumulada no espaço Minkowski mesmo, certo? Mais um, menos um, menos um, menos um na diagonal, resto zero. Isso implicava que ela comutava com gama zero, anticomutava com as matrizes gama i, portanto ela poderia ser tomada como proporcional ao próprio gama zero, a gente tomou como menos gama zero. Ou seja, zero, bloco 2 por 2 identidade, bloco 2 por 2 identidade, zero, menos o que está escrito aqui. Ok? E a gente, enfim, trabalhou um pouco mais isso e a gente chegou à conclusão que se a gente agora, entendendo qual é a representação, que ela foi criada aqui como emanando dessa equação de jeito de necessidade de sua covariância relativista. A gente trabalhando nessa representação, colocando os campos nessa representação, a gente percebeu que se a gente escrever aqui o si, por exemplo, mais isso é de x conjunto sobre 2π a 3 níveis, somatório em si, integral de d3p, ul, p e sigma elevado a ip xa p e sigma. A gente pôde notar que esses caras que aparecem aqui, esses ULs que aparecem aí, eles primeiro, o sigma tinha que necessariamente para as equações Maxwell assumir os valores mais meio menos meio, porque o J também nas equações Maxwell era meio para um campo que morasse nessa representação, um campo que morasse nessa representação aqui. Esse sigma tinha que ser mais ou menos meio, e enfim, o que a gente pôde determinar apenas com isso, apenas com o trabalho sobre essa representação, era que esses quadrivetores tinham aqui já o de zero sigma, né? Ou seja, aqui não é mais o de p sigma, o de zero sigma, que se relaciona com esse via, né? Um boost padrão, que tira do zero sigma e leva a esse de p sigma. Então esses caras tinham que ter uma expressão que era assim, uma constante indeterminada, zero, uma constante determinada, e zero de novo. Se eu tivesse o u zero menos meio, a indeterminação acontecia em outro lugar. Então aqui vai ser mais barra, sei lá, menos barra. E também para os V's, né, que aparecem no campo associado ao operador de criação, aqui já incorporando a noção de que a gente vai impor, mas não ter feito isso aqui explicitamente, apenas herdou os resultados, uma simetria para uma transformação interna, uma conjugação de carga que seja, né, uma transformação interna. Então a gente já incorporou a combinar com esse campo, um campo que cria as antipartículas, as partículas conjugadas de carga desse campo daqui, para já montar um campo, combinação desse com o que a gente está comentando agora, que possa atender a simetria interna se a gente resolver implementá-la. Lembrando que isso não tem nenhuma novidade, porque aqui a gente está buscando um campo quântico na representação que deixa a equação de G covariante relativística, mas essa exigência de uma certa combinação de um campo que aniquila partículas e um campo que cria as antipartículas, né, associadas a esse campo daqui, essa exigência é uma exigência associada a uma simetria interna. Então a representação específica do grupo de Lorentz sobre a qual está trabalhando não altera aquele trabalho, né, o que a gente concluiu lá atrás, um campo quântico qualquer. Né. A necessidade de, diante de uma simetria interna a prevalecer, eu combinasse esse campo com um campo que a gente denotou como CL menos, só que conjugado,
certo? Tivesse basicamente essa mesma cara, aqui aparecesse um VL de P5, em princípio outros coeficientes dessa combinação, aqui uma elevado a menos I PX, mas aqui aparecesse uma adaga de C, onde C era a partícula conjugada de carga dessa partícula que está sendo aniquilada por esse cara aqui. Então isso tudo se preserva, a gente simplesmente foi escrevendo tal e qual. Okay? Então, enfim, a gente conseguiu determinar também os V's, né? V de 0,5, V de 0 menos meio, são os valores possíveis para o sigma, né? Tal como veio da equação master. Enfim, o que a gente fez na equação master? A gente pegou a equação master e substituiu o J3 lá do grupo isotropia e o J3 dessa representação aqui, finalmente achou que o J, né, o índice de spin da representação lá do grupo isotropia, daquela que se associa justamente às partículas que estão sendo criadas e aniquiladas, a equação master tem dois lados, né? Uma está associada às simetrias associadas à definição da partícula, né, que é o J não cursivo, no seu lado direito associadas à representação de modo campo. É isso, que é esse J cursivo aí que a gente está explicitando ali. Então o J da partícula tinha que ser mais bem necessariamente se você trabalhava no campo que mora nessa representação aí do grupo de Lorentz. Que é uma representação redutível, né? Ela se define em blocos, que não é unitária, porque esse cara não é hermitiano, ele é anti-hermitiano. Okay? O que a gente também já esperava, porque da dimensão 4 ela não é nem trivial nem de dimensão infinita. Como se o grupo é não compacto, para ser unitário, você vai o teorema de Wigner, que teria que ser o trivial de dimensão infinita. Ela não é uma das duas coisas. Então, da dimensão 4, então, claramente já se previa que ela não seria unitária, se previa teoricamente. Então, ok? Isso parou aqui e aí a gente impôs a paridade. Quer dizer, por enquanto a paridade estava descrita, estava representada, mas a gente não tinha buscado trabalhar a paridade como simetria. Ou seja, embora eu tivesse escrito isso aqui, a gente estava um pouco preocupado, até esse momento, de como a paridade transformava o campo. E eu preciso saber exatamente como ela se transforma, um pouco melhor, eu preciso que ela transforme o campo de maneira relativamente simples, para que diante dessa transformação simples eu possa combinar, né, compor esses campos e criar um hamiltoniano, certo, de interação que seja invariante. É assim que a gente pensa na hora de implementar uma simetria. Eu pergunto como é que esses campos aí se transformam perante aquela simetria e busco a forma mais simples possível, porque isso vai me permitir compor esses campos num operador hamiltoniano, tá certo? E aí tem uma descrição simétrica perante aquela transformação. Na minha teoria. Lembrar que a gente está sob a égide lá atrás, não é isso? Isso hoje é crucial, porque hoje a gente vai falar de microcausalidade. A gente está sob a égide de definir a minha amplitude de espalhamento, enfim, meus cálculos dos processos de espalhamento com covariância relativística através de um operador S, que a gente conseguiu escrever na forma de uma série, né? Uma série de potências, basicamente. Então, vocês me ajudem aí se eu esqueci alguma coisa, mas ele era alguma coisa com essa cara, tem nada demais, mas aqui começava, né? D4x1 até D4xn, h de x1, h de xn. Certo? Basicamente é isso. Isso aqui integrado. Só que aqui na frente tinha um operador tempo ordenado, não é isso? Esse T que eu acabei de colocar aqui. Tinha um operador tempo ordenado para que a gente pudesse escrever essa série de Dyson aí para a gente colocar ele até com outra cor, para fazer um certo escândalo para o operador S. Ok? Aparecer. Daí veio a questão da microcausalidade, né? Que a gente vai falar sobre ela aqui hoje. Daí veio a questão da microcausalidade, porque se eu quiser que isso seja covariante relativística, a minha ordenação temporal, a hierarquia, né, dos instantes de tempo associados a esses eventos aqui, está definida aqui, mas se está definida por um dado observador, deveria estar definida da mesma forma para o outro observador. E acontece que o ordenamento temporal não é um fato covariante relativístico se a separação dos observadores for do tipo espaço. Então, okay? Pode haver inversão dessa hierarquia temporal. Então, como pode haver inversão na hierarquia temporal, o que a microcausalidade diz para a gente é o seguinte: bom, então, em tese, um outro observador pode ver isso com a ordem trocada. Isso são operadores. Então, ele vai ver basicamente um outro resultado. Ok?
Então, a maneira como a gente colocou como condição para que isso pudesse ser usado, para a gente falar de teoria de espalhamento com uma formulação nativística, é que se a separação for tipo espaço, não tem o menor problema, pode comutar à vontade ou anticomutar, a saber, qual é a álgebra associada aos operadores de criação e aniquilação, ou qual é a estatística, se você quiser. Você pode comutar esses caras aqui, então menos seria um comutador, mais seria um anticomutador. Isso aqui tem que ser zero, sempre x1 menos x2 ao quadrado for menor do que zero. Isso é a ideia de microcausalidade. Preservar. Né? Nesse caso é sempre computador? No computador? Perdão, você tem toda a razão. Aqui é sempre comutador, mas isso pode se traduzir em comutador ou anticomutador para os operadores de criação e aniquilação que estão aqui dentro. Tem razão. Aqui é comutador, mas se você vai trabalhar com comutador ou anticomutador, no caso do operador de criação e aniquilação, que são os caras que habitam o campo aqui, aí pode variar. Depende justamente do spin da partícula que você está criando. Mas aqui você tem razão, aqui é sempre comutador. Então, mas tudo bem, isso aqui é uma exigência que a gente ainda não impôs esse campo, mas a gente na aula passada impôs a ideia de simetria de paridade. A gente quis saber como é que seria essa transformação aqui, por exemplo. Perdão. Certo? Ou seja, a conjugação desse operador de campo aqui pela paridade, onde essa paridade aqui, claro que enfim, a transformação generalmente é a mesma, abstrata é a mesma, mas essa paridade não é a mesma representação dessa aqui, dessa barra aqui significa que é a paridade na mesma representação do campo. Essa era a paridade atuando no espaço de Hilbert, ou seja, atuando sobre os operadores de criação e aniquilação, certo? Os estados associados. Sobre os operadores de criação e aniquilação via uma conjugação, né? Ou sobre os estados diretamente. Ok? Então, a conclusão que a gente chegou na aula passada é que isso aqui dá para se repetir, de estrela, um certo alto valor BU, já vou dizer alto valor de Q, certo? A gente não vai fazer essa conta, um certo alto valor BU. E aqui aparecia somatório de barra. Agora, P bar mesmo, esse cara daqui é a representação da paridade. A paridade representa a mesma representação desses campos, ou seja, a representação desses índices desses campos aqui estão definidos. Ok? Eu estou usando rigorosamente os mesmos. Psi, L bar, no caso mais, de paridade definido na paridade X. Se eu não estou muito enganado, é exatamente isso que está no resultado da aula passada. Onde, para fazer essa conta, basicamente a gente admitiu duas coisas. Primeiro, como é que se comportava o próprio operador de aniquilação perante essa conjugação, e a gente chegou a esse resultado daqui sem fazer a conta para ele. A gente chegou a esse resultado fazendo a conta equivalente para o operador de criação, e depois entendendo que o resultado deveria ser o conjugado desse resultado aqui. Okay? Essa conta não é difícil, a gente justificou isso aqui na aula passada, né? É só você pensar que a paridade atua sobre um estado, ela gera um estado que é proporcional ao estado original, tendo uma fase, que eu estou chamando de eta C, simplesmente porque é um estado associado à partícula que a gente está rotulando dessa maneira, que vamos colocar. Ok? E essa partícula acaba, o estado dessa partícula acaba trocando o sinal no momento. Para partículas com massa, mas aqui os campos são associados a partículas com massa. Não está fazendo massa igual a zero. Ok? Não acontecer essa troca de momento. Então, não é difícil, né? É só você atuar com B em cima de um estado, de P sigma, isso aqui deveria dar proporcional, então alguma constante, sei lá, vezes a fase, tá certo? E aqui aparece o φ de menos P. Basicamente. Ok? Então esse cara daqui poderia ser fruto da criação a partir do vácuo usando um operador dessa forma, que justamente está escrito aqui. E aqui esse cara que aparece daqui, está escrito dessa maneira, eu posso interpretar esse cara também como A, uma criação, só que agora de P sigma,
segundo vácuo, e aqui eu posso colocar B menos 1B. Isso daqui é exatamente está escrito aqui em cima. O vácuo não se transforma em paridade, se transforma por nada, volta ao seu vácuo, você chega exatamente na relação que você está aqui, ou se eu comprar o lugar dela. Tá ok? E essa relação aqui, essas duas relações engendram essa expressão aqui, desde que, tem um porém nessa história, tá certo? Desde que a gente assuma que os vetores U, L de 0 sigma, certo? Ou seja, para cima mais meio, para cima igual aos meios, sejam autovetores da paridade na representação dos campos. Já assumiu isso. Ok? A transformação dos campos se dá dessa maneira, que é uma maneira simples da gente expressar, basicamente são constantes. É a conjugação pela paridade no espaço de Hilbert da constantes, a fase inclusive associada à paridade, vezes a representação da paridade no campo, né, onde o campo está, atuando em cima do campo, um campo avaliado com transformado em paridade. Então, é uma maneira relativamente simples. Certo? Trocou essa conjugação aqui, ó, para uma atuação sobre o campo, direta sobre o campo, na representação do campo definido. Basicamente, isso é menos constante de mudar o ponto quando a gente avalia o campo. Mas para chegar naquilo ali, a gente teve que pressupor, admitir, né, e se não fosse possível paciência, mas é possível, aqui tem liberdade suficiente para você fazer aquilo que está escrito lá, tá certo? Admitir que esses quadrivetores, esses vetores quadridimensionais aí, fossem autoestados da paridade. Então, basicamente, L bar, somatório, L bar, isso aqui fosse justamente PU, é aquele autovalor que aparece ali, o F de 0 sigma, e a mesma coisa para os V's, a mesma coisa para os coeficientes lá do meu campo conjugado de carga. Ok? Somatório L bar, L bar, L-bar, 0 sigma, dava, em princípio, outros autovalores zeros. Outro autovalor zeros. Então, esse B aparece ali, tem uma transformação semelhante para o psi L conjugado de carga menos, tá certo? A conjugação aqui aparece a fase correspondente, essa fase. Aqui aparece o autovalor correspondente associado a esses coeficientes aqui, que é o BV. Essa expressão aqui é igualzinha, aqui também está avaliado pelo x, o resto é igualzinho. Ok? Então os dois campos se transformariam de maneira fácil, e a combinação linear deles própria para a gente impor microcausalidade, a gente também já montou isso, e para a gente admitir uma simetria interna, né, que a gente está chamando aqui de conjugação de carga, enfim, também tem uma forma simples de transformar. Essa hipótese, digamos assim, ela permite que a gente determine pelo menos uma dessas constantes aqui, ou que melhor que a gente relacione uma constante aqui com a outra. Porque a paridade nessa representação está bem definida, ela é menos o gama zero, ou seja, ela é isso aqui, 0, 1, 1, 0, menos o gama zero. Então você pode escrever mesmo, 0, identidade 2 por 2, identidade 2 por 2, 0, em cima do vetor 1, você escolhe um deles, por exemplo, escolhe esse aqui em cima mais meio, em cima dele tem que dar igual a B1 vezes ele. Então, por exemplo, sigma mais 0, sigma menos 0, tem que dar igual a B1 vezes ele. Tem que dar. Bom, tem que dar se essa sua hipótese aqui for viável, né? Se a gente não gerar nenhuma contradição, se a sua hipótese for viável, para que você tenha a transformação com essa cara simples. Ok? Mas justamente não há problema. Essa matriz toda aqui inverte, enfim, os dois blocos, não é isso? Então você fica com C menos 0, C mais 0 igual a B1. C mais 0, C menos 0, e isso aqui implica que C menos é BU C mais, aqui, mas também implica que C mais é BU C menos, ou seja, isso aqui é BU C menos, o que significa que BU ao quadrado é 1, certo? O mesmo tipo de trabalho para essa equação aqui vai dizer que o PV ao quadrado também é 1. Isso não é uma surpresa, quer dizer, se B1 ao quadrado é 1, então B1 pode ser mais ou menos 1,
Se BV ao quadrado é 1, então ele pode ser mais ou menos 1, porque são justamente os autovalores do operador, como operador de paridade, do quadrado é a identidade. Não é surpresa, a gente esperava achar esses autovalores aí. Mas o fato é que você tem espaço, né, digamos assim, formal, matemático, para impor isso daqui. Então, realmente você pode trabalhar com se transformando por paridade daquela maneira ali. Ok? A gente chega num resultado que cabe, digamos, nessa representação aqui desses vetores que a gente está montando. Então, se esse cara é BU vezes Z, você pode chamar esse cara de 1, esse cara de 0, esse cara de BU, esse cara de 0. Não é isso? Aqui de 0, esse cara vai ser 1, esse cara vai ser 0, esse cara vai ser BU e assim por diante. A gente acabou com os 4 vetores escritos da seguinte forma, se a gente impunha a paridade. Ah, claro, depois a gente também escreveu se. Vou escrever aqui com essa ideia. As duas últimas coisas que a gente escreveu. Aí note que, evidentemente, a paridade, para ter essa expressão, escrever dessa maneira aqui, ela mistura os blocos. Ou seja, aquelas duas representações redutíveis, melhor, as duas irredutíveis que compõem a representação redutível que eu acabei de apagar, essa representação completa, quadridimensional, deixa de ser redutível e se torna irredutível se eu implemento a paridade como uma simetria. Ok? A paridade precisa misturar as duas, então você não tem mais essa redutibilidade. Os vetores que a gente ganhou foram os seguintes. De 0,5 que eu chamei de alfa sobre raiz de 2. Então, 1, 0, BU e 0. U de 0 menos meio eu chamei de beta sobre a raiz de 2. Enfim, raiz de 2, beta, alfa, etc. é a minha conveniência futura. Né? Isso é uma coisa que é feita de trás para frente, na verdade. Né? O cara bota uma constante qualquer, depois vê de que ele quer chamar aquela constante. Se isso daqui é o vetor da paridade, evidentemente o múltiplo vezes ele também é o vetor da paridade. Então estou livre para colocar qualquer coisa ali na frente, para as constantes ali na frente. Aqui eu tenho 0, 1, 0, BU e o V, os correspondentes em V, 0, meio. O V obedece a equação master invertida, então o 0, meio que vai ter essa característica aqui de 0, gama. 0, 1, 0, BV e o V 0 menos meio delta sobre a raiz de 2 1, 0 BV 0. Mas ainda sem definição de se esse BU vale mais 1, se BV vale mais 1 menos 1, se um tem que ser igual ao outro, tem que ser um igual a menos o outro, ou se não, eles estão livres para assumirem qualquer um dos dois sinais ali, mais ou menos 1. Por enquanto, a exigência de paridade não removeu esse espaço, digamos. Né? Você pode chamar de ambiguidade, mas esse espaço. Ok? Acabou aqui e também fez a conjugação de paridade com o psi-L de x, que é menos 1, onde o psi-L aqui já é a combinação que a gente adota frequentemente, né? K vezes o psi-L mais de x, mais lambda vezes, aqui é mais na verdade, o psi conjugado de carga L menos de x nisso, e a menos 1. Que a gente chama simplesmente de psi de x sem índice mais e menos, certo? Essa combinação que a gente usou vai usar hoje de novo para impor a microcausalidade. E está montado justamente para a gente trabalhar, já assumir a conjugação de carga com uma simetria interna, né? Como é um parâmetro implementado. Agora, essa expressão, se a gente quiser de fato escrever isso aqui de forma semelhante a como a gente escreveu para cada uma dos campos que compõem aquele campo combinado lá, escrever isso de uma maneira simples assim, certo? Ou seja, uma constante vezes a paridade na representação do campo atuando sobre o campo definido no x transformado de paridade,
Se a gente quiser dar exatamente aquela mesma cara, foi o trabalho que a gente fez no finalzinho da aula, então necessariamente eta estrela BU tem que ser igual a eta CBV. Então, se isso aqui for verdade, tá certo? Isso daqui que eu estou escrevendo aqui vai dar simplesmente como a gente está lá. Se são iguais, tanto faz usar esse quanto usar esse. Eta estrela BU, por exemplo. Tá certo? Paridade, que a gente tem lá, já vou escrever notação matricial, do campo avaliado em X. Ok? Ele fica com essa cara, número, vezes paridade, né? Representação do campo, atuando sobre ele avaliado num ponto transformado em paridade, C, a gente mostrou na outra aula, tá certo? Então, a igualdade está aqui, isso aqui é um fato que eu estou usando aqui, essa passagem aqui, ok? Se a gente adotar essa relação aqui entre a fase de paridade intrínseca associada, né, conjugada complexa associada à partícula, e a fase, paridade intrínseca associada à sua antipartícula, se essa for a relação entre elas, então a transformação desse campo combinado é simples, é tão simples que é a mesma cara daqui. Ok? No finalzinho da aula passada. A gente vai admitir que isso aqui é verdade, mas a gente não sabe. Isso aqui, mais uma vez, BU pode ser mais 1 e BV mais 1, isso pode ser mais 1 e esse menos 1, menos 1, mais 1, menos 1, menos 1. Quer dizer, a gente não, até agora a paridade não foi suficiente para dizer para a gente se essas paridades intrínsecas aqui, qual é a relação de sinal entre elas. A única coisa que a gente sabe é que são fases, a gente esperava isso, né? Elas têm exatamente a mesma magnitude, porque aqueles BU e BV, eu sou mais 1, eu sou menos 1. Ok? Mas a menos disso, a gente precisa trabalhar um pouco mais. Então vamos impor a microcausalidade, vamos ver onde é que a gente chega com essa imposição. Vocês me ajudem aí, que são contas cheias de índice, né? Cheias de pedaços para a gente esquecer o que estava fazendo. Então, como bem criticou o Ivan, tá certo? Eu quero isso daqui valendo zero por uma separação de espaço, para que esse operador aqui de ordenamento temporal que aparece na série de dados do operador S faça sentido, né? Relativístico e tal. Mas isso aqui, na verdade, esse H é feito de A e AH, vocês já viram isso lá na ideia de respeitar o princípio de composição em cluster, e quem carrega esses caras aqui, ou combinações deles, são os campos. Então, no fundo, impor isso daqui é impor que produtos de campos, tá certo? E produtos de campos tenham essa comutação ou anticomutação, dependendo se o operador de carrega de criação e aniquilação. Dependendo desses operadores, que partículas, spin de partículas eles criam e aniquilam, que isso daqui seja zero. Mas aí você pode separar, joga para fora, etc, etc, e você sempre vai acabar reduzindo isso a campos vezes comutadores ou anticomutadores de dois campos. Pouco importa quantos campos ou que composição de campos define a sua simultânea. Tá certo? Você tira isso para fora, depois tira para fora, você separa isso em vários termos, onde fundamentalmente o que você tem lá é um comutador ou anticomutador entre dois campos. Você conseguir garantir que esses caras sempre dão zero para os campos que você vai usar para compor a sua hamiltoniana, os candidatos são os campos causais, então, beleza, você garante que a sua microcausalidade está atendida. É uma condição suficiente. Não é necessário, não estamos demonstrando que é uma condição necessária, mas é suficiente. Se todos comutadores ou anticomutadores, dependendo da característica dos campos, ou dos seus operadores de criação e aniquilação ali carregados, se eles forem sempre zero para uma separação de espaço, a causalidade funciona. Ponto. A gente já está usando um campo complexo, né? Porque a gente está para ter ligação de carga. Sim. É preciso fazer esse cálculo também para o FIF e a DAG? Vamos comentar sobre isso. Na verdade, a gente vai fazer exatamente para ele e a DAG. Eu estou botando ali sem me preocupar em qualificá-los melhor, se alguém aqui é conjugação de carga, se alguém aqui é DAG, etc. Mas claro que tem que ser. Por quê? Porque se você pegar um campo perinejo, se o campo é do tipo que a gente chamou de que a gente chamou de pseudo mais, esse cara carrega um operador de criação.
Você pegar o comutador ou o anticomutador dele por ele mesmo, você pegar o operador de criação ou o operador de criação, isso é zero. Ok? Se você pegar esse cara com ele mesmo, então você vai pegar um operador de criação com um operador de criação, zero. Se você pegar este cara com qualquer coisa desse daqui, dá zero, porque esse cara aniquila uma partícula e esse cara cria outra partícula. Certo? A única situação que o operador de criação e aniquilação podem ter uma regra de comutação ou anticomutação diferente de zero é quando se referem à mesma partícula. Certo? Eles são operadores de criação e aniquilação, abre parênteses, P barra sigma. Quer dizer, eles estão associados a números quânticos específicos. É claro? Tanto que quando a álgebra é tal, que quando você tem um encontro que não é zero, mas é 1, né? A A com a dagger é delta de P menos P', não é isso? Delta de sigma, sigma'. Ou seja, se eu estou falando de partículas diferentes, isso é zero. Mesmo se estiver montando um A com a dagger ou a dagger com A, como faz. Ok? Então, esse aqui não interfere com esse no sentido de a gente calcular ou impor a microcausalidade, e esse também não com esse. Eu tenho que pegar esse campo aqui sempre com o seu transposto conjugado. Porque esse cara carrega o operador de aniquilação e o seu transposto conjugado carrega o operador de criação. E como é o mesmo cara, é da mesma partícula. Então aí é que tem chance de eu ter um comutador ou anticomutador não nulo. Que deveria ser nulo para uma separação espacial, então isso vai gerar condições. Como então, em que circunstâncias, o que precisa acontecer com o campo para que de fato esse comutador ou anticomutador se anule e precisa de um campo de causalidade seja respeitado. Tem que ser. Se você não falar de um campo complexo aqui, você não vai ter justamente o único elemento, né, a única composição algébrica que pode dar diferente de zero. Você pode dizer, ótimo, então beleza, dá tudo zero porque a causalidade está satisfeita. É verdade, tudo zero, mas você não tem mais nenhuma informação, mais nenhum vínculo, mais nada a dizer sobre aquele campo. Se ele satisfez automaticamente, então se ele for real, por exemplo, né? Então nunca você vai pegar o psi como psi dagger. Você vai pegar, portanto, sempre o operador de aniquilação com o operador de aniquilação, zero. Tá certo? O operador de criação da conjugada de carga, o operador de criação da conjugada não dá. A conjugada de carga já é uma conjugação complexa, mas enfim. Se você ficar nessa circunstância, você vai ter microcausalidade, mas você não tem mais nenhuma informação sobre o campo. Tá? Então, o que a gente quer entender aqui é o que a microcausalidade diz a mais para a gente a respeito do campo, que a gente já conhece bastante, né? A gente já tem mais ou menos a cara dos coeficientes que definem o campo, né? Já sabe em que representação ele mora, como é que ele se transforma, mas tem mais coisa para falar. Então, digamos, o parêntese básico, chamando aqui de parêntese, mas o parêntese básico seria isso aqui, ó, psi L de x, isso, com, vou chamar de psi L barra, psi L barra, assim, y, dagger. Esse cara daqui, não sei se comutador ou se anticomutador, eu espero que esse cara, quando x menos y ao quadrado for menor do que zero, que esse cara vá a zero. Esse cara é que eu tenho que calcular basicamente. É o cara com o seu transposto conjugado, para justamente ter chance de gerar algum elemento de álgebra, alguma regra, algum produto lá que não seja zero a priori. Bom negócio. Então, esse cara que está aqui, vamos escrever, ele é o K, é isso? Psi mais de x mais lambda, conjugado é menos de x, isso tudo do lado esquerdo. E aqui eu vou ter um K com estrela, estou tomando o transposto conjugado. Psi mais transposto conjugado, L barra e de y. É a notação que a gente está fazendo aqui. A diferença entre o mais e o transposto conjugado é, enfim, o grau de precisão da pessoa que desenha, o meu é péssimo. Então, enfim, aí, aqui, tá certo? Vamos lá. Mais, a cristandade passou todos os seus milênios inventando várias formas de cruzes, entendeu? Eu tenho que usar aqui duas e tenho dificuldades, mas enfim. Psi
L barra conjugado, às vezes eu vou botar conjugado L, às vezes L conjugado. A ordem é a ordem que eu me lembro. Menos, e aqui também transposto conjugado, no ponto Y. Acabou, não sei se é comutador ou anticomutador. Olha essa bagunça aí. E aí essa bagunça volta àquela discussão que a gente havia feito. Na verdade, eu só vou calcular esse cara daqui com esse. Porque esse cara aniquila a mesma partícula que esse cara daqui. Então eu tenho chance de ter, né, um A com a DAG, uma coisa diferente, zero. E esse cara daqui com esse. Porque também a partícula que esse cara daqui cria, a partícula que esse cara daqui cria, que na verdade é aniquila, para pegar o DAG do DAG, é a mesma. E esse com partícula diferente já não adianta nada. Então, esse com esse daqui vai me dar K ao quadrado. Então, o que eu tenho vai ser o seguinte, módulo de K ao quadrado, e aí eu vou ter o comutador, ou o anticomutador, πl mais x aqui mais, com o πl barra mais Dagger de y, comutador ou anticomutador, sei lá, mais número ao quadrado, módulo, e aqui eu tenho o psi conjugado L de x menos com psi conjugado L menos Dagger trabalhado em y derivado. Isso, calcular aqui, esse. Praticamente calcular um e no outro, né, fazer uma cópia adaptada, que basicamente vai ser a mesma coisa. Ok? Então vamos olhar primeiro para esse aqui, né, para esse parênteses que aparece aqui, vamos ver como é que a gente escreve. Já que o nomezinho trabalha do meu sogro. Então, esse primeiro comutador ou anticomutador, a gente vai escrever ele por extenso. Então, eu estou pegando esse cara daqui. Então, vai ser módulo de K ao quadrado. E eu vou escrever os campos. Então, eu vou botar sobre 2π ao cubo. É isso? 1 sobre 2π é 3 meios, o outro também 2π é 3 meios, então isso aí não funciona. Somatório, sei lá, em sigma e em sigma linha. Escrever assim. Integral em d3p, d3p'. O que mais? É elevado a ip escalar x é elevado a menos ip escalar y. Ok? Ó, integral é somatório em sigma, integral de 3p elevado a ipx, eu estou escrevendo esse campo aqui, L mais x. Ok? Eu termino ele, ainda falta os u's, ainda falta o próprio operador de criação e tal. Aqui eu estou escrevendo d3p', somatório em sigma linha, elevado a menos ip' y, eu estou escrevendo esse cara daqui, que está transposto conjugado. Então, por isso essa exponencial aqui trocou de sinal. Ok? Em princípio, eu estou associando um número quântico π', sigma linha. Ok? Ainda falta aqui vezes. Então, vezes. Escreve aqui embaixo. U L de P sigma. U L barra estrela, é isso? De P' sigma linha, estrela, porque esse cara é o coeficiente associado a esse cara daqui, da DAG, mas é todo mundo U, que vem todo mundo psi mais, tá certo? Os elementos operadores de aniquilação, e finalmente aparece o comutador entre o A de P sigma e o A DAG. Essa transposição conjugada aqui, tá certo? De P, linha, sei lá se comutador ou anticomutador. Ok?
comutador ou anticomutador, dependendo se são Gauss e Fermi, vocês viram isso com o Tião. Essa conta daqui dá delta 3, não é isso? De P menos P', delta sigma, sigma'. Ok? Isso vai matar um desses somatórios, vai matar uma dessas integrações, vai transformar isso daqui, P em P, vai ficar elevado a P escalar x menos y, e assim por diante. Ok? Esse cara vai ficar um L barrado estrela assim, mas de P e sigma, tem dois deltas aqui. Então essa expressão dá módica ao quadrado, 2π ao cubo, somatório em sigma, integral de D3P, já acho que sobrava, U L de P sigma, U L barra de P sigma, U L barra estrela de P sigma, certo? É elevado a I P escalar x menos y. Mais nada. Ok? Eu ainda vou escrever isso de uma outra maneira, que é a seguinte: eu vou incorporar esse somatório de sigma aqui dentro, ok? E vou escrever isso da seguinte maneira. Deixa eu ver se é isso mesmo que eu vou fazer. 1 sobre 2π ao cubo, somatório de 3π, botar um módulo de k quadrado aqui para dentro, k para quadrado aqui também só, porque vai ficar parecido com a conta que eu fiz em casa. E aqui eu vou definir somatório em sigma, U L de P sigma, U L barra estrela, também de P sigma. Eu vou reservar isso aqui, elevar daí P x menos y. Ok? Isso aqui, olha só, tem um índice L, tem um índice L barra, então tem um índice, né? Dois índices, aqui é uma matriz, na verdade. Ok? Está somado em sigma, explicitamente somado em sigma. Esse sigma aqui é menos meio mais meio do campo que a gente está trabalhando. Então isso aqui não depende do resultado final, isso aqui não depende de sigma, varia essa soma em sigma. Então essa aqui é uma matriz que eu vou chamar de N, L, L barra, o índice, os índices dela, função de P. Ok? Então, essa primeira parte daqui fica escrita de maneira mais simples assim. Vou deixar esse detalhe aqui, depois a gente trabalha um pouco com eles. Essa primeira parte vai ficar escrita assim: 1 sobre 2π ao cubo integral de 3π, módulo de k quadrado, essa matriz N de P aí, L barra, é elevada a IP escalar x menos y. Ok. Certo? Bom, isso é a primeira parte, eu tenho ainda que trabalhar esse segundo aqui. Qual vai ser a diferença disso aqui em relação ao que a gente está fazendo? Tem algumas. Né? Essa expressão aqui vai ser muito semelhante, escrever em outra cor, porque fica mais fácil, a gente não apaga, escreve em outra cor. Mas agora é esse produto aqui. Bom, a diferença é que em vez do k ao quadrado, eu vou ter módulo lambda ao quadrado, para começar. Tá certo? 2π ao cubo, somatório em sigma, somatório em sigma, isso não muda nada, de 3π, de 3π'. Agora aqui, como eu estou falando na verdade desse campo menos, que originariamente está associado aos operadores de criação, e tem uma conjugação complexa em relação a esse campo que a gente usou com índice mais, esse aqui ele começa com L elevado a menos P escalar x, não é isso? E o dagger dele, o transposto conjugado, é que introduz uma elevada a mais I P'y. Certo? Ok? Tem uma inversão aí. O resto você vai fazendo igual, aí é do lambda ao quadrado. Aqui em vez de U de L, evidentemente é VL. E aqui é um VL estrela. Não muda nada. Ok? E nesse comutador que aparece aqui, esse cara originariamente está associado ao operador de criação da partícula conjugada de carga. Então esse cara daqui é o operador de criação dagger P sigma, vírgula,
O Dagger dele, né, quem está implementado aqui é o Dagger desse cara, porque é o operador de aniquilação. Ok? É o Dagger do Dagger. Sei lá se comutador ou anticomutador. Ok? As diferenças são essas. Isso aqui, essa ordem, isso aqui, essa constante, a troca aqui de uma certa conjugação complexa, o resto é a mesma coisa. Ok? Mas isso é suficiente para gerar uma questãozinha aqui, crucial. Tem agora dois sinais possíveis para o segundo tempo. Por quê? Isso aqui está na ordem contrária, a ordem que a gente convencionou chamar de 1. Ok? O que significa que se isso aqui for um comutador, dá menos isso. Mas se for um anticomutador, dá exatamente isso, não faz a menor diferença. Tá claro? Ok? Se esses operadores aqui estão associados a um comutador, então essa ordem ao contrário implica o sinal de menos. Mas se for um anticomutador, não faz a menor diferença, não tem o sinal de menos. Agora vai aparecer um menos mais, tá certo? Na resposta. Menos se for o comutador e mais se for um anticomutador. Então aquilo que já está escrito, mas então faz assim mesmo. Então. Isso aqui eu posso botar em evidência, olha só, 1 sobre 2 π ao cubo de 3π, isso vai aparecer nos dois, tá certo? E a gente acrescenta aqui um mais ao quadrado. Eu vou introduzir uma matriz N, L bar de P, que vou escrever aqui, mas vai ficar óbvio quem ela é, tá certo? E a exponência, opa, acabei de dizer que era menos mais, né? Não é? Menos mais. Menos se for o computador, mais se for o computador. E aqui eu escrevo elevado a IP escalar y menos x, ou menos IP x menos y, tanto faz. Ok? Essa matriz MLNP, por absoluta similaridade com aquela, né, é o somatório em sigma de VL de P sigma VL bar estrela de P sigma. Tá? Exatamente a mesma cara daquela que a gente definiu. Isso aqui usa os coeficientes V em vez de usar os coeficientes. Ok? Então tá, isso aqui é a resposta, por enquanto, a gente vai ter que explorar quem são esses caras, basicamente, tá certo? Para ver se a gente obtém condições. As condições que a gente espera obter são restrições adicionais a esses caras aqui, tá certo? Ao U de 0 sigma e ao V de 0 sigma. Então a gente vai escrever esses caras aqui, tentar escrever esses caras aqui em função justamente de V de 0 sigma, de V estrela de 0 sigma e assim por diante. E a gente sabe qual é a relação desses caras com esses aqui. É via a representação de um busto padrão, isso. Tá ok? Então a gente começa agora esse trabalho, para entender melhor quem são esses caras aqui. Né? É claro que eles são os caras cruciais, né? Neles que mora a resposta de se isso aqui vai a zero ou não. Ou seja, se a causalidade pode ser garantida. De novo, vou fazer um e depois herdar a informação para o outro. Então, por exemplo, N, L bar de P, eu posso escrever assim, somatório em sigma, cadê? Somatório em sigma. Esse UL de P sigma, eu vou escrever como sendo raiz de N sobre P0, somatório era o L, então L, é o somatório em L', é isso, uma representação L' do busto padrão, atuando em cima, atuando em cima do 0 sigma. Tá ok? Isso que eu escrevi aqui, ó, está substituindo o L de P sigma. É isso? Certo? Esse coeficiente daqui e a representação do busto padrão atuando em cima do K igual a zero. É a maneira como a gente resolveu a dependência P com o campo quântico geral. Tá certo? Desde lá de trás.
Lembrando que quando Tião primeiro escreveu um campo com combinação de operadores de criação e aniquilação, esses coeficientes aqui deveriam depender de x, de p, de sigma, e aí foi se retirando, né? Foi se retirando e resolvendo essas dependências. A dependência de x era via aquela exponencial complexa, aquele núcleo ele ia transformar de Fourier. A dependência em p era via um busto padrão, a dependência em sigma via equação master e assim por diante. Tá faltando um ensaio barrado, né? É provável. Ficou sobrando. É provável. É porque eu não acabei de escrever. Porque esse cara que aparece aqui é só o L de P e sigma. E essa matriz era feita com ele vezes o estrela do cara é carrega isso lá. Não acabei. Você tem toda a razão. Vezes, vou botar um vezes assim, né? E agora o outro. Raiz de N sobre P0, somatório, vamos lá. E L barra linha, D de L barrado linha, de L de P, 1 de L barrado linha, de 0 de sigma. Só que lembrar que esse troço agora todo mundo está estrelado, né? Está conjugado complexo. Ok? Então eu tenho uma conjugação complexa aqui e eu tenho uma conjugação complexa aqui, já que eu estou escrevendo sobre a forma de elemento de matriz. Tá certo? Estou conjugando complexo de elemento de matriz. Tá? Bom, isso aqui eu posso escrever assim também. Raiz de P0 é raiz de P0, então simplesmente M sobre P0, acabou. E como esse é um elemento de matriz, eu escrevo ele onde eu quiser. Tá? Eu vou escrever isso aqui como sendo. Vamos deixar aqui o somatório, os dois somatórios, L' e L barra L', vou deixar aqui. E aí eu vou escrever assim, ó, D de L, L', de L de P, foi a primeira coisa que apareceu ali. Aí eu vou escrever U, L, linha de 0, sigma, que é esse cara. Agora eu vou escrever esse aqui, ó, U de L barra linha, estrela de 0, sigma, esse cara que está aqui. E aí eu vou finalmente escrever esse cara daqui, ó, D, estrela de L barrado linha, de L de P. Tem um somatório em sigma também, né? Que era esse daqui que eu não escrevi em lugar nenhum. Então dá licença, eu vou encaixotar ele aqui. Somatório em sigma. Esse cara não tem sigma, né? Não tem uma dependência em sigma. Eu posso encaixotar lá. Quem tem dependência em sigma são esses dois caras aqui. Eles precisam estar cobertos de somatório, quem não tem está posto em evidência. Então eu vou passar isso para cá. Então eu vou sequestrar isso aqui, ó. Certo? E esse cara daqui, evidentemente, vou dar um nome para esse bichinho aqui. Esse bichinho aqui vai ser com semelhança a esse daqui. A total semelhança, a diferença daquilo que está ali entre parênteses do que está aqui entre parênteses é que não é com P genérico, é para 0 sigma e para 0 sigma. Fora isso é a mesma coisa. Né? Então esse cara daqui é a matriz N, L', L barra linha, de 0. Essa aqui era a matriz N e os índices correspondentes de P. Essa aqui é a matriz, índices correspondentes aqui de 0. P igual a 0. Ok? Agora vamos slide of hand aqui. Vamos fazer uma traquinagem. Eu vou trocar a ordem desses índices aqui, razões óbvias, porque eu quero escrever isso de forma matricial. Então eu quero casar os índices. Tá? Então olha só, esse aqui é L', já está casado com L', mas esse aqui é L barra linha. Eu gostaria que o primeiro índice desse cara aqui fosse L barra linha. Então eu vou trocar a ordem disso daqui. Eu vou dizer que isso daqui é igual ao D, L barra linha, L barra, tá certo? E aí não é só mais estrela, né? Ele já estava conjugado, como eu troquei a ordem, agora está transposto. Então, DAG. Ok? Então agora está tudo bonitinho, está casando esse índice com esse índice está casando com esse índice, está tudo de forma realmente matricial. Estou somando os dois índices internos aí, né? O índice externo é esse L e o último que é esse L barra aqui. Ok? Então agora que está tudo casando,
posso escrever como N sobre P0, aí em forma matricial, que é mais simples, escrever isso como D de L de P, que é o primeiro que aparece ali. N, essa matriz N de 0, e D DAG, que é esse cara que aparece aqui, de L de P. Ok? Então é esse cara que essa matriz aqui está sendo escrita, essa matriz NL de P está sendo escrita exatamente dessa maneira. Okay. Da mesma maneira, eu posso escrever também, eu posso brincar também com o equivalente para o campo que saiu, né, dos parênteses lá do campo que cria aqui das partículas conjugadas de carga. Quer dizer, esse ML barra de P eu também posso escrever exatamente daquela mesma maneira ali. Concorda? Não tem a menor diferença. A diferença entre esse cara daqui e esse cara daqui é que esse carrega os coeficientes do campo psi mais, se você quiser, e aquele cara carrega os coeficientes do campo psi menos conjugado. Certo? Mas a relação entre esse objeto daqui e a sua versão VL 0 sigma, e a relação desse cara com a sua versão VL barra estrela 0 sigma é a mesma, né? É a representação do Gus padrão. É a mesma relação que carrega os U's com os seus U de 0 sigma, U de P sigma com U de 0 sigma. A gente vai escrever exatamente a mesma coisa que escreveu aqui, sem diferença nenhuma. Ok? Você vai chegar exatamente no mesmo resultado. Você vai ter aqui a matriz N de L, linha L barra linha de 0, onde vai aparecer o V, L linha de 0 sigma, V, L barra linha estrela de 0 sigma. Para ter alguma diferença, precisaria ter alguma diferença na maneira como você resolveu a dependência no momento do U e a maneira como você resolveu a dependência no momento do V, mas não houve diferença. Tá certo? A dependência de desempenho em sigma é o Gus padrão na representação, tá certo? Daqueles coeficientes lá, ou seja, do campo, eles carregam o índice do campo, tá certo? Atuando em cima dos correspondentes com o momento zero. Então não faz a menor diferença, para chegar exatamente no resultado. Ok? Eu já posso escrever aqui copiando o resultado, não tem nada para acrescentar, absolutamente nada. A gente pode copiar o resultado e dizer que o M, L barra de P, aí é o M, é M sobre P0, mesma coisa, P de L de P, M de 0 barra de DAG. Ok? Bom, agora eu vou fazer o seguinte, vamos achar esses caras explicitamente. Quem são N de 0 e M de 0? Ok? Eles são uma conta. Eles são essa conta daqui, ó. Essa conta eu posso fazer porque esse cara e esse cara estão lá, eu sei que eles são. Tá ok? Não posso descobrir exatamente quem é N de 0 e M de 0. Vamos fazer isso. Vamos explicitar esses caras. O N de 0 é isso, né? É o somatório em sigma, então vou ter que fazer para 0,5, 0,5 e para 0 menos meio e 0 menos meio. Agora, com cuidado, aqui eu estou fazendo U vezes o estrela, eu estou pegando o meu vetor e fazendo o produto com o meu vetor deitado, quer dizer, isso aqui na verdade é um produto direto, estou compondo uma matriz. Isso não é um produto escalar. Ok? Então esse cara daqui eu vou escrever assim, olha, ele é o primeiro lado, olha só. 0 sigma, então eu vou pegar 0,5, tá certo? E depois eu vou pegar o conjugado do 0,5, só que deitado. Então isso vai dar o quê? Isso vai dar módulo de alfa sobre 2, tá ok? Módulo de alfa quadrado sobre 2. Alfa sobre raiz de 2 vezes alfa estrela sobre raiz de 2. Então, módulo de alfa ao quadrado sobre 2. E esse cara aqui em pé, 1, 0, 0, 1, 0, 0, vezes o complexo conjugado disso deitado, quer dizer, que é o próprio, né? 1, 0, 0. Isso daqui é para sigma meio, mais, porque é um somatório em sigma, tá certo?
A mesma coisa feita para cima fazendo menos meio. Então, de novo, vai dar beta sobre raiz de 2, ou tem beta estrela sobre raiz de 2, na modo de beta ao quadrado sobre 2. Beta ao quadrado sobre 2, e aí vai ser 0, 1, 0, vírgula, deitado, 0, 1, 0, vírgula. Essa conta aí, certo? Neste momento, solenemente, o Habermas e qualquer pessoa razoável se arrepende um pouco daquele alfa beta ali e diz, bom, o modo de alfa ao quadrado deve ser igual ao modo de beta ao quadrado, pode ser, seria mais simples se fosse, tá certo? Então nós vamos assumir que é. E já que eles são iguais, eu vou dizer que eles valem solenemente 1. Tá ok? Então eu vou ter um fator comum de 1 meio aqui. Vou fazer uma escolha. Se essa escolha não prejudicar o resto das contas, se o sistema for consistente, é uma escolha que se tem o direito de fazer. A gente coloca aqui com uma certa liberdade, mas no fundo era... Não sei se tem coragem de apagar isso aqui. Aqui tinha o quê, hein? D3π, 3π, 1 sobre 2π3. Não é isso? Deixa esse cara aqui. Não, deixa esse aqui. Então, isso aqui eu posso apagar, pelo começo dessa dedução. Para fazer essa conta, antes mais uma vez, eu estou escolhendo que o modo de alfa ao quadrado igual ao modo de beta ao quadrado igual a 1. E, portanto, aquela conta, essa é uma escolha, vai dar 1 meio, matriz, certo? A primeira das matrizes é o meu fator comum mais a outra matriz. A primeira das matrizes é essa daqui, 1 vezes todo mundo, 0 vezes todo mundo, BU vezes todo mundo, 0 vezes todo mundo. É isso? Então vai dar 1, 0. 0, BU, 0, depois 0 vezes todo mundo. O último também é 0 vezes todo mundo, então já aproveito aqui para preencher mais rápido. E aquela outra vai dar BU, 0. BU ao quadrado e 0. Agora, BU ao quadrado, esse eu sei quanto vale. É mais 1. Eu não sei se BU é mais ou menos 1. BU ao quadrado é 1. Isso já foi estabelecido lá quando a gente trabalhou com a paridade. Ok? E aí a mesma coisa feita aqui embaixo. Então, primeiro é todo mundo 0, 0, 0, 0. O segundo é 0, 1, 0, BU. O terceiro 0, 0, 0, 0. E o último é 0, BU, 0 e de novo BU, quadrado, onde BU quadrado, esse cara eu sei que não. Olha só, se eu somar as duas equações, eu tenho 1 aqui, eu tenho 1 aqui na segunda medida diagonal, eu tenho 1 de novo no terceiro e tenho 1 de novo na quarta. Dá para tirar uma identidade daí. Ok? Eu já posso escrever isso aqui como sendo 1 meio, parênteses, identidade 4x4, é isso? Mais o que? O que fica sobrando? Fica sobrando é aqui, ó, BU 0, 0, BU, pegando esse daqui, então tem um bloquinho aqui, BU vezes identidade, ok? E também